Filho amado, antes que você feche os olhos esta noite, há algo que Deus deseja colocar em seu coração. Muitas vezes deitamos cansados, sobrecarregados, cheios de pensamentos que não nos deixam em paz. Mas a palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O que significa esse chamado? Significa que existe um alívio que não está no sono nem no silêncio, mas no encontro verdadeiro com o Criador. Se você deita, mas não descansa, se o travesseiro não traz paz, é porque existe uma mensagem que Deus insiste em lhe entregar hoje. Pense em quantas noites você já passou acordado, lutando com pensamentos que parecem não ter fim. A ansiedade do amanhã, o peso do ontem, a incerteza do presente, tudo isso se torna como um mar revolto dentro da mente. Mas é justamente nessas horas que Deus sussurra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41, 10. Ele não apenas observa sua luta, ele entra nela com você. Talvez hoje você tenha olhado para a sua vida e se perguntado: por que eu ainda não alcancei o que tanto busco? Porque parece que todos avançam e eu continuo parado? Essas perguntas não ficam apenas no pensamento, elas se transformam em noites mal dormidas, em peso no coração, em angústia na alma. Mas antes que você feche os olhos hoje, Deus quer que você saiba: Ele não se esqueceu de você. Assim como fez com Abraão, que esperou anos pela promessa, ou com José, que sofreu injustiças antes de alcançar o palácio. Deus também está escrevendo sua história em detalhes que você não vê. O problema é que, enquanto esperamos, achamos que ele se esqueceu. Mas, filho, cada lágrima sua foi contada, cada oração não atendida foi guardada, cada silêncio foi observado com atenção. E é nesse ponto que muitos desanimam. Se Deus me ama, por que não responde logo? Mas a Bíblia revela que o tempo de Deus é perfeito e que cada atraso aparente é, na verdade, um preparo. Talvez você não consiga dormir porque Deus deseja que você entenda: hoje não é o fim da história, é apenas um capítulo. Quantas vezes você já deitou exausto, mas o sono não veio? O corpo queria descansar, mas a mente não parava de girar. Isso acontece porque o coração está carregado com pesos invisíveis. A Bíblia chama isso de fardos. Em Salmos 55, 22 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Esse versículo não é apenas uma promessa, é uma instrução prática. Significa que antes de dormir, você precisa colocar diante de Deus tudo aquilo que rouba sua paz. A verdade é que muitos de nós carregamos dores antigas, palavras que nos feriram, sonhos que não se realizaram. Esses fardos se acumulam ao longo do tempo e nos impedem de descansar de verdade. E enquanto você não entrega isso a Deus, a sua noite continuará sendo de inquietação. Mas hoje ele lhe diz: filho, lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de você. 1 Pedro 5,7. Pense em um viajante que tenta caminhar com uma mochila cheia de pedras. A cada passo, o peso o consome, até que ele não aguenta mais. Assim é a vida de quem não entrega suas cargas a Deus. O problema é que nós achamos que conseguimos resolver tudo sozinhos e, por isso, sofremos. Mas Deus não pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pediu que você confiasse. Muitas vezes é no silêncio da madrugada que Deus mais fala. É quando todos dormem e você está sozinho com seus pensamentos que ele sussurra. Você não precisa carregar isso sozinho. O que impede você de dormir hoje talvez não seja o medo do futuro, mas o peso de algo que já passou. Mas, filho, se já passou, por que continuar carregando? Se já doeu, por que reviver a dor? Deus está dizendo: entregue e eu cuidarei. Não amanhã, não, quando você achar que está pronto. É agora. Porque enquanto você tentar carregar sozinho, o peso continuará roubando sua paz. Mas se você entregar, ele troca o fardo pesado por descanso verdadeiro.
Muitos acreditam que Deus está em silêncio quando as coisas não acontecem do jeito que desejam. Mas será que o silêncio de Deus significa ausência? Não, filho. O silêncio dele é muitas vezes a forma mais poderosa de resposta. Em Abacuque 2:3 está escrito: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que isso significa? Que há orações que você fez e que continuam em aberto não porque foram ignoradas, mas porque estão sendo alinhadas ao tempo perfeito. Imagine se José tivesse sido liberto da prisão antes do tempo. Talvez nunca teria encontrado Faraó e, consequentemente, nunca teria se tornado governador. O silêncio de Deus não foi descaso, foi posicionamento estratégico. Talvez você esteja inquieto porque confunde silêncio com abandono. Mas, filho, Deus está trabalhando em áreas que você não consegue ver. Assim como a semente plantada precisa ficar escondida no solo antes de brotar, o que Deus está fazendo em sua vida ainda está germinando. E é justamente por isso que ele pede: espere em mim. Mas esperar não é apenas ficar parado, é confiar, é deitar e descansar, sabendo que o amanhã está nas mãos dele. O Salmo 4:8 declara: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa é a chave. Você não pode fechar os olhos em paz se continuar acreditando que precisa controlar tudo. Deus está dizendo a você hoje: filho, descanse no meu silêncio, porque o meu silêncio não é ausência, é cuidado. Quando você entende isso, até as noites de insônia se transformam em oportunidades para ouvir o sussurro divino que diz: eu estou aqui. Mas existe um detalhe importante que você não pode ignorar. O inimigo sabe que se você descansar em Deus, será fortalecido. É por isso que ele trabalha incansavelmente para roubar o seu sono, sua paz e sua esperança. João 10:10 nos alerta: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quantas vezes, antes de dormir, pensamentos negativos invadiram sua mente? Lembranças de erros passados, medos sobre o futuro, acusações que o fazem sentir-se indigno. Tudo isso não é coincidência, filho. É estratégia. O inimigo sabe que, se conseguir perturbar a sua mente, conseguirá enfraquecer sua fé. É por isso que Paulo escreve em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você não luta apenas contra preocupações humanas. Existe uma batalha espiritual acontecendo todas as noites sobre a sua vida. Mas aqui está a boa notícia: você não está desarmado. Em Efésios 6:13-17, Deus nos dá a armadura espiritual. O capacete da salvação protege sua mente. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, corta todas as mentiras lançadas contra você. Por isso, antes de dormir, não deixe sua mente entregue ao medo. Ore e declare a palavra. Encha-se da presença de Deus, porque quando você entende que a noite também é campo de batalha, aprende a vencê-la com armas espirituais. Filho, o inimigo pode tentar roubar sua paz, mas não pode tocar na promessa que Deus fez sobre você. Ele pode tentar perturbar seu sono, mas não pode impedir o descanso que o Espírito Santo traz. Hoje Deus lhe diz: não temas, eu luto por você até enquanto dorme. Você já percebeu como a ansiedade está sempre ligada ao futuro? A mente começa a projetar cenários. E se não der certo? E se eu fracassar? E se ninguém me apoiar? Mas a palavra de Deus nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Deus está dizendo: filho, você não pode dormir hoje sem
Entender que o amanhã pertence a mim e não a você. Essa verdade liberta, porque enquanto você tenta controlar o futuro, se afasta da confiança no Criador. Mas quando você entrega, descobre que Deus já está no amanhã, preparando o caminho. Pense em Israel diante do Mar Vermelho. O povo via apenas água e inimigos, mas Deus já havia preparado o vento que abriria o mar. Muitas vezes você vê apenas o obstáculo, mas Deus já preparou a saída. Só que, para ver, é preciso confiar. Amanhã, quando acordar, as lutas talvez ainda estejam lá. Mas você não enfrentará sozinho. A cada manhã Deus renova sua misericórdia. Lamentações 3, 22, 23. Isso significa que há uma porção diária de força para você. Não se preocupe com como será daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos. Se preocupe apenas em descansar hoje, porque o amanhã está seguro, nas mãos de quem nunca falha. Filho amado, agora que você ouviu a voz de Deus, neste vídeo entenda, você não pode dormir sem antes entregar a Ele todas as suas preocupações, não porque Ele precise ouvir, mas porque você precisa soltar. Se continuar tentando carregar sozinho, sua alma viverá cansada. Mas se entregar, descobrirá um descanso que nenhuma cama, nenhum travesseiro, nenhum remédio pode oferecer. O descanso da alma em Cristo. A mensagem de hoje é clara. Você não está só. Deus está cuidando dos detalhes invisíveis, mesmo quando você não entende, mesmo quando o silêncio parece insuportável, mesmo quando o inimigo tenta roubar sua paz. Ele está presente e o simples fato de você estar ouvindo esta mensagem já é a prova de que ele não desistiu de você. E a moral da história é simples e profunda. Não se deite hoje sem antes confiar. Confiar não é saber como tudo vai acontecer, mas crer que o Pai sabe o que está fazendo. A vida é cheia de incertezas, mas existe uma certeza inabalável. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Portanto, filho, feche os olhos hoje com essa certeza no coração. Deus está ao seu lado. Ele luta por você. Guarda seus sonhos, fortalece sua fé e já está no amanhã que você ainda não viu. Descanse, porque enquanto você dorme, ele trabalha. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.